trailer no máximo. Eu não gosto de ver vários porque eu acho que eu tomo muito spoiler. Então, quando eu fui ver esse filme no cinema, eu achava que tudo podia acontecer, menos aquilo. Então, no final, eu acho que aquele filme ele levanta uma baita crítica social, porque o nome do filme é Weapons, em inglês. E eu tava vendo uma crítica americana muito boa, falando que, na verdade, esse filme ele é uma referência ao trauma gerado nas crianças nos tiroteios nas escolas. Por Caraca. quê? Olha, nossa. O nome do filme é Weapons. E no final do filme, spoiler aí pra pra quem não assistiu, eles falam como que foi a reação de cada criança depois daquele acontecimento. Então eles falam, alguns voltaram a falar, outros nunca mais falaram, alguns tiveram que ser internados, enfim. E é uma crítica de como aquelas crianças reagem a esse tipo de situação. Então, algumas ficam traumatizadas pro resto da vida, outras não. Então, eu achei, assim, um filmaço. Eu entendo quem não gostou, porque ele tem uns alívios cômicos ali, que você fica tipo, mano, o que que tá acontecendo? Mas eu gostei, eu gosto de filmes que me surpreendam, e eu acho que esse foi um deles. Caraca. O que eu achei interessante no filme, talvez, não sei se dá pra considerar isso como spoiler, mas eu Uhum, acho que é contar a história pela perspectiva de cada um dos personagens, né? E eles sim. conseguirem amarrar tudo isso no final, tipo, né? Tipo, sem deixar nenhuma ponta solta, pelo menos eu não identifiquei. Exato, exatamente. A maior crítica que eu vi as pessoas fazendo é essa questão de, mas tem comédia num filme de terror. Só que, tipo assim, gente, eu tava extremamente tensa. Aquele alívio cômico, ele aliviou a minha alma naquele momento. Porque eu tava tão nervosa, eu tava assim. E aí veio aquela cena de gente dar uma risada e tal. Então, assim, eu acho que as pessoas também precisam aprender a olhar o tema, assim, com outros olhares. Não tô falando que um filme de terror tem que ser uma comédia, mas eu tô falando que alguns momentos, às vezes, aquilo é necessário. Às vezes você pode não gostar e tá tudo bem. Mas, às vezes, aquilo ali é necessário na história. E eu adorei, assim. Entendo, igual eu falei, entendo quem não gostou, mas eu achei um ótimo filme. Caraca. Eu vou sair dessa linha de terror porque é na minha área, mas eu quero te fazer uma pergunta, meio que é polêmica, né? Mas esse negócio de herói, ainda tem gás na em Hollywood, esse negócio de, tipo, da Marvel, por exemplo? Ou você acha que. Cara, eu acho que esse ano foi um grande ano para mostrar que ainda tem gás. Caraca. Porque a gente teve Quarteto Fantástico e a gente Uhum, teve Superman, que são filmes de duas franquias diferentes, são dois estúdios diferentes, e são dois estúdios que estão praticamente voltando do zero. uhum. Porque a Marvel não teve Deadpool e Wolverine no passado, mas foi um filme com pura fanbase. Então, falando do quesito história, do quesito vamos fazer acontecer de novo, eu diria que tanto DC quanto Marvel estão vindo com os dois pés no peito. Então, eu acho que agora inclusive Thunderbolts, gente, eu não dava nada para Thunderbolts e eu adorei, achei um filme sensacional, um filme arroz com feijão, porque eu acho que esse foi o grande, não o grande erro de nós que somos fãs de super-heróis. Mas a gente, depois de Ultimato, depois de Vingadores e tal, a gente sempre espera um grande boom. E às vezes o filme do super-herói ele tem que ser o arroz com feijão. Principalmente nessa nova fase, que Uhum. a gente não tem mais uns dos super-heróis antigos. Então, eu ainda acho que a DC está sendo mais desafiadora do que a Marvel, porque a Marvel segue com o mesmo universo. A DC não, a DC está rebutando o universo. E rebutou maravilhosamente bem com o Superman. Eu era uma pessoa que eu estava extremamente ansiosa, porque eu era muito fã do Henry Cavill como Superman. Uhum. Adorava ele como Superman. E quando eu vi, assim, o David Cumberbatch como Superman, foi uma coisa que eu falei, cara, é o Superman do quadrinho. Ele é o Superman que é a esperança. Ele não é o Superman forte e tal, que precisa, tipo, que quer ser o bonzão e tal. Não, ele é o Superman que é a esperança para as pessoas, para a humanidade. Então, eu acho, e é a minha grande esperança, tanto com o Homem-Aranha que a gente vai ter ano que vem, quanto para Vingadores Doomsday, que eu acho que vai ser, assim, o filme do ano, posso Uhum. arriscar dizer,
é isso, é eles olhando com outros olhos e falando, tá, a gente precisa entender que Vingadores acabou. O que vai vir agora? Porque a gente não sabe quem que vai lutar contra o Doomsday ainda no Vingadores. A gente sabe que as cadeirinhas ali apareceram com os nomes e a gente sabe os autores que vão estar presentes. Mas a gente não sabe como vai ser essa formação. Porque até agora a gente não tem ninguém. A gente tem os Thunderbolts juntos, a gente tem o Quarteto Fantástico aqui. Então, eu não diria que o gás acabou. Eu acho que durante um tempo eles ficaram perdidos, porque foi tanto sucesso que eles não sabiam o que fazer depois. E tá tudo bem, isso acontece. Né? Igual eu falei, é difícil a gente criar algo novo quando a gente já tem um bom, muito bem feito. Que foi o que aconteceu com o Homem-Aranha, com o Deadpool e Wolverine, que eles fizeram um pura fanbase e todo mundo adorou. Só que é a história, o que vai acontecer? Então, eu acho que esse é o maior desafio, mas eu não acho que o gás acabou. Eu acho que o gás precisa ser bem trabalhado, mas as pessoas gostam de super-heróis, as pessoas sempre vão gostar de super-heróis. A gente só precisa achar alguém que saiba fazer isso direito. Perfeito. Mas tem uma polêmica agora de novo. Tem uma frase como chama, do Martin Scorsese que você fala sempre, Isaac, que ele fala. Que o Martin Scorsese falou que filmes de super-heróis não é cinema, que comparou a parques de diversões. Concorda com o Scorsese? Discorda do Scorsese, Giovanna? Nossa, eu discordo totalmente, gente. Eu amo filmes de super-heróis. Assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu gritei quando o Tobey Maguire e o Andrew Garfield apareceram em Homem-Aranha. Assim, eu acho que o que é cinema, né? Vamos debater o que é cinema. O que é cinema? Tem um correto do que é cinema e o que não é cinema? Não. Vai do seu gosto. Por exemplo, às vezes um filme de terror, uma pessoa assiste e fala, cara, isso não é cinema, isso é um negócio idiota, que ninguém sabe que existe ou existe, enfim, que entra no paradigma. É igual um super-herói. Então, assim, pra mim, o cinema ele tem que ser uma coisa que vai deixar a sua criatividade e a sua cabeça fazer você esquecer dos seus problemas, porque a nossa vida já é muito difícil. Então, a partir do momento que você vai no cinema, você quer assistir tudo que você gosta. Você quer desligar o seu cérebro e focar no que você gosta. Então, você quer, sei lá, deixar o seu eu de 12 anos, de 10 anos, ser feliz. Pode ser que seja com uma coisa mais séria, pode ser que seja com uma coisa totalmente sem sentido, como um homem voando de cueca no céu. Então, assim, não existe o correto no cinema. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Entendo críticos que talvez acham que esse tipo de filme não seja considerado cinema, mas entra nessa questão, né? O que é cinema? Boa. Isaac? Giovana, bom, falando dos reboots e remakes, você acha que isso funciona ainda? Você acha que Hollywood não tá um pouquinho aí com uma crise aí de ideias? O que você acha? É o que eu falei, tá? A gente estava até conversando há pouco, né? Eu acho que, assim, eu gosto de remakes quando eles têm muito tempo. Igual, por exemplo, Jaws. Tem muito tempo que Tubarão foi feito. Naquela época não tinha efeito, o Tubarão era ridículo. Se a gente fizesse um Jaws hoje, seria totalmente diferente do que foi nos anos 50. Só que você fazer um remake de um filme dos anos 2000, É difícil. eu não entendo o motivo. Ok, entendo os comentários plausíveis, né? Inclusive, fica aí a minha crítica à série do Harry Potter. Mas eu estou, por exemplo, eu sou muito fã da saga de Harry Potter, tenho muito apego emocional com os filmes. Mas quando veio a série, eu falei, gente, vamos assistir e ver o que é. Porque os filmes, eles nunca vão deixar de existir. Só que eu acho que é isso que eu falei pra vocês. A gente tem tantos atores bons, a gente tem tantos diretores bons, que a gente podia fazer coisa nova. Tem tantos livros, tem tantas coisas. É igual, por exemplo, a gente vai ter também a série de Nárnia, das Crônicas de Nárnia. Sim. Só que Nárnia é diferente de Harry Potter. Por quê? Nárnia a gente teve 3 filmes e a gente tem 6 livros. Então nunca acabou. Eles fizeram, não fez tanto sucesso, eles pararam. Agora, Harry Potter teve a saga completa. Então é isso. Eu acho que falta criatividade para fazerem coisas novas. Eu acho que a gente precisava parar um pouquinho de rebutar coisa, de fazer coisa que já foi feita.